Uma noite escura e tempestuosa. O vento uivava lá fora, como um lobo faminto. A chuva castigava as janelas, um ritmo frenético e incessante. Era o tipo de noite que nos convida a buscar refúgio sob um cobertor quentinho, talvez com um bom livro nas mãos, ou quem sabe, para os mais corajosos, a companhia de histórias de arrepiar. Histórias que nos fazem sentir aquele frio na espinha, aquele arrepio que percorre o corpo todo. Histórias que nos fazem olhar por cima do ombro, verificar debaixo da cama, 2 vezes. Esta noite, preparei 2 histórias para vocês. 2 histórias de mistério, suspense, 2 histórias que prometem prender a sua atenção até o último suspiro. Acomodem-se, relaxem e preparem-se para uma viagem ao mundo do inexplicável. O Espelho Sombrio. Numa cidadezinha pacata, morava uma jovem chamada Alice. Alice sempre se sentiu atraída pelo passado. Ela adorava se perder em feiras e antiquários. Num desses passeios, Alice encontrou um espelho antigo. Era uma peça belíssima, com uma moldura de ébano escuro. Alice sentiu-se inexplicavelmente atraída por ele. Comprou o espelho e o levou para casa. Decidiu pendurá-lo em seu quarto. Naquela noite, algo parecia diferente. Era como se o reflexo não fosse exatamente o seu. Alice e o estranho reflexo. Alice não conseguia se livrar da sensação de que algo estava errado. Sentia como se estivesse sendo observada. Seu reflexo parecia diferente, mais sinistro. Certa noite, Alice acordou sobressaltada. Virou-se para o espelho e viu a figura fantasmagórica de um homem. Ele vestia roupas de época, com olhos vermelhos e malignos. O homem no espelho. O homem no espelho começou a se mover. Ele emergiu lentamente do espelho, sua forma se solidificando a partir da névoa espectral, até que ele estava ali, diante dela, uma figura imponente e ameaçadora. Alice tentou fugir, mas era tarde demais. O homem a agarrou, suas mãos frias e cadavéricas, envolvendo seu pescoço. Alice sentiu uma dor lancinante percorrer seu corpo enquanto sua visão escurecia. E então, tudo se apagou. Na manhã seguinte, Alice foi encontrada morta em seu quarto. Seu corpo estava frio e sem vida, seus olhos arregalados de terror fixos no espelho do outro lado do quarto. O espelho foi removido do quarto e, eventualmente, encontrou seu caminho de volta para o mercado de antiguidades. Dizem que o espelho ainda está lá, à espera de sua próxima vítima. Uma casa antiga e misteriosa. Em um local remoto, no coração de uma floresta densa e sombria, erguia-se uma antiga fazenda com um passado nebuloso. Era uma construção imponente, com paredes de pedra escura e janelas com venezianas que pareciam observar os arredores como olhos vazios e misteriosos. Dizia-se que a casa era assombrada pelos fantasmas de seus antigos moradores, almas presas entre este mundo e o próximo. Um dia, um jovem escritor chamado Roberto chegou à casa. Ele buscava inspiração para seu novo romance e ouvira histórias sobre a casa e seus segredos. Intrigado, Roberto decidiu alugar a casa por 1 mês. Ele estava determinado a desvendar a verdade por trás das lendas locais. Ao se aproximar da casa, Roberto sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Era como se a própria casa o estivesse observando, espreitando seus movimentos. O quarto proibido. À medida que os dias se transformavam em noites, Roberto se viu cada vez mais envolvido pelo mistério da casa.
Ele passava horas explorando seus cômodos, examinando objetos empoeirados e móveis desbotados pelo tempo. Havia uma sensação palpável de história impregnada nas paredes, como se a casa guardasse segredos que relutava em revelar. Havia um quarto em particular que intrigava Roberto. Um pequeno cômodo no final do corredor do andar de cima, com a porta trancada à chave. Roberto questionou o proprietário sobre o quarto, mas o homem apenas balançou a cabeça, dizendo que era melhor deixá-lo fechado. A curiosidade de Roberto só aumentava. O que será que se escondia atrás daquela porta? Seria um segredo obscuro do passado da casa ou algo ainda mais sinistro? Certa noite, incapaz de resistir à tentação do quarto lacrado, Roberto decidiu arrombar a porta. Encontrou uma chave mestra antiga no porão e, com um rangido sinistro, a fechadura cedeu. O quarto estava escuro e empoeirado, o ar denso com o cheiro de mofo e abandono. Ao adentrar o quarto, Roberto foi tomado por uma sensação de apreensão, como se estivesse sendo observado. Tateou a parede em busca de um interruptor de luz, mas não encontrou nenhum. Enquanto explorava o quarto, Roberto encontrou um pequeno diário escondido sob uma tábua solta do chão. Ele abriu o diário e começou a ler. As palavras estavam escritas em uma caligrafia desbotada, a tinta diluída pelo tempo, mas ele ainda conseguia decifrar a história assustadora contida naquelas páginas. O diário pertencia a uma jovem que vivera na casa muitas gerações atrás. Ela escrevia sobre sua vida na fazenda, sobre os eventos estranhos e perturbadores que testemunhou. Ela descrevia uma presença sombria que assolava a casa, uma entidade malévola que a estava levando à loucura. A cada linha que lia, Roberto sentia um calafrio percorrer sua espinha. A história no diário era aterradora, impregnada de desespero. Ele podia sentir o medo da jovem em suas palavras, como se ela estivesse ali com ele naquele quarto escuro. De repente, Roberto ouviu um barulho atrás dele. Ele se virou rapidamente, o coração batendo forte no peito, mas não havia nada lá. Ele estava sozinho. Roberto sabia que precisava sair daquele quarto. Ele fechou o diário apressadamente e se levantou para partir, mas ao se virar para a porta, ele engasgou. De pé na soleira da porta estava uma figura escura e fantasmagórica. Seus olhos brilhavam com uma intensidade vermelha e maligna, e um sorriso frio e cruel se espalhava por seus lábios. Roberto tentou gritar, mas nenhum som escapou de seus lábios. Ele tentou correr, mas suas pernas pareciam estar pregadas no chão. Ele estava preso, capturado por aquela aparição malévola. A figura se aproximou de Roberto, seus dedos frios e esqueléticos se estendendo em sua direção. Roberto fechou os olhos com força, esperando o abraço gélido da morte. Mas a morte nunca chegou. Quando Roberto abriu os olhos, a figura havia desaparecido. Ele estava sozinho no quarto. O único som era o de sua própria respiração ofegante. Roberto fugiu da sala e da casa sem nunca olhar para trás. Ele deixou para trás o diário e os segredos que ele guardava. Então, meus amigos, essas são as duas histórias de mistério e suspense que vos trago nesta noite. O que aconteceu com Alice e Roberto? Seriam eles vítimas de suas próprias mentes? Ou haveria algo mais sinistro em jogo? Compartilhem suas teorias nos comentários abaixo e juntem-se a mim na próxima para mais contos arrepiantes. E lembrem-se, às vezes a realidade é muito mais estranha e assustadora do que a ficção.